Inovação, segurança, programação, tecnologia, desenvolvimento. começa aqui. Let's begin. DevSecOps. DevSecOps, o seu podcast de segurança em tecnologia. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do DevSecOps Podcast. Eu sou o Cássio Pereira. Eu sou o Marcos Santos. E eu sou o Rodrigo Balbino. Aê. Hoje, sem nenhum convidado, né? Vamos Corno! Vamos nós. Contar a origem do podcast, né? Eu ia fazer um suspense aqui até a metade do episódio pra falar que o nosso convidado era especial hoje. E aí o cara tá assistindo no YouTube cara. vendo que não tem convidado nenhum, né? O otário. Tá pra chegar, tá? Ia aparecer. Tá atrasado, né? No mundo remoto. Não. Bom, Meu então já Deus dei do céu, velho. spoiler do episódio, não tem convidado hoje, somos só nós, né? Que vamos falar aí sobre casos, problemas, como é que poderiam ser evitados, enfim. Antes de começar o episódio, eu queria fazer um disclaimer aqui pra galera. Não estamos, não é nenhuma crítica, né? Não é nenhuma treta, polêmica, enfim, fodam-se. A ideia é comentar casos públicos, né? De empresas, enfim, incidentes que aconteceram no Brasil, pelo menos. Comentar eles do ponto de vista técnico, refletir sobre eles e principalmente, né? Tentar viabilizar como é que a gente poderia ter evitado esses casos, como é que a gente poderia reagir, né? Em algumas situações. Como equipe, a ideia é informar a todos vocês. Então, por favor, não nos processem, né? A gente só tá falando de casos públicos aqui. Se quiser processar também, processa que aí a gente invade de novo e foda-se. Não, mentira, não é a gente não foi a gente que De invadiu. novo, Cássio. De novo, Cássio. Society. Meu Deus do céu. Queria estar rico com os pagamentos de ransomware que os caras fazem aí, né? Tá grana pesada, né? Não, uma grana espetacular, vamos dizer assim. Esse último Porra, aí, 11. eu acho que foi muito. Como é que fala? É muito fofoca. Eu acho que não. Acho O que não preço- foi 1 bilhão. Mas uns não 10 foi milhões bom. rolaram. Uns 10 milhões de dólares aí, acho que. Esse Deve último ter foi 230 milhões de dólares, supostamente, né? O resgate lá. Então, eu acho que foi muito. Foi que muita pularam de especulação. patamar, assim. Pra JBS eles pediram muito menos lá, né, mano? Então, Foi o quê? Por volta de 10, 11? Você que sabe melhor aí, Rodrigo? eu tava pesquisando aqui, foi 11 milhões Então. de doletas. Bom, já que Acho estamos que falando de foi- número, vale lembrar que estamos no episódio 34 do DevSecOps Podcast. Hoje é dia 25 de agosto. Agora sim podemos falar do É. episódio. Pau no cu. Só pra seguir o roteiro aqui, não tem problema não. Hum, Bom, vamos lá, tranquilo. então aí, fala aí. A ideia é a gente começar falando um pouquinho dos problemas, né? Alguns casos que a gente tem visto aí. Obviamente, né? Muito motivados pelo caso da Renner, né? Que aconteceu aí mais recentemente. Mas também de outros casos que vieram a acontecer no Brasil e no mundo, então a gente vai comentar um pouquinho aí. Mas acho que esse é um bom caso, né? O JBS, né? Que vocês puxaram aí primeiro. Que foi justamente Bom caso, que filha da puta. um bom caso pra gente falar. Um bom caso do ponto de vista técnico, né? Pra se estudar e tal. Obviamente, eu não queria estar na pele dos caras, né? Enfim. Mas esse é um caso legal, que acho que é que você tá falando, né? Foram 11 milhões, né? De 11 milhões da JBS. exigiram de resgate, né? A JBS, ela... Quem não sabe, quem não conhece, quem que é a JBS, é aquela companhia gigantesca, ela é brasileira, né? De carne, ela é produtora de... Não sei se produz, sei lá, como que se De diz? carne com papelão, né? Como que você diz que você produz a carne? Você É o produtor, né? Você É produz, produtor, você cria o gado, você cria o Cria- gado, então, você mas ele- mata o gado, você Ele é um processa criador ou aqui. é uma produção? Foda-se. Sei lá, JBS, Foda-se. distribuidor, Faz sei carne pra lá, caralho. foda-se. Imprime o boi. Aqui imprime a Brasileiro. montadora de carne, pronto, é montadora. É, Antigamente chamava batedouro, né? Mas esse nome aí Então. ficou muito pesado, aí os caras mudaram. Mas enfim, a JBS, essa companhia gigantesca aí, inicialmente brasileira, né? E é um grupo, na verdade, tem um monte de empresas junto, né? Sim. E ela ganhou fama pela distribuição de carne mundial, né? Então ela virou uma empresa muito visada aí por hackers. Inclusive, né, aí botando polêmica já no episódio, né? Inclusive, talvez esses ataques motivados pelas recentes, ou não tão recentes assim, denúncias de corrupção envolvendo a JBS, o grupo JBS, no governo brasileiro anterior, né? Não sei se vocês lembram disso, né? Eu lembro bastante. muito bem. Que Isso- ela foi, acho que BNDES, né, que
começou a bancar. Vixe, Cara, sei lá. A Cara, história foi uma vai, treta tão grande. a história vai velho, que- longe. Não é o caso, né? Não é Não o é caso, política. A gente não vai A falar gente de não- política. Exato, mas eu trouxe esse ponto porque, assim, é importante, quando a gente fala de ataques, né, e problemas, assim, é importante a gente pensar, dar um passo atrás e pensar, assim, poxa, agora, né, que não tá acontecendo nada na minha empresa, tá tudo bem, mas pensar assim, poxa, quem poderia querer me atacar? Qual é a É o- motivação, Qual é a né? motivação? Quem é a minha ameaça? Quem é o meu agente de ameaça, né? Porque pode ser a molecada que tá na faculdade aprendendo as coisas e quer brincar. Pode ser o tio pode ser o seu concorrente que quer derrubar o seu site por uma promoção, tal, mas nesse caso da JBS eu puxei esse item do governo porque pode ter sido motivado para hacktivismo. Cara, um grupo hacker que é defensor de uma política X ou Y ficou super descontente com essa questão das denúncias, da corrupção, blá, 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 blá. Resolveram falar, não, peraí, vamos derrubar a empresa, vamos estragar aqui a empresa, vamos causar prejuízo para eles, já que roubaram tanto dinheiro, enfim. Segundo, né, pensando num raciocínio lógico de quem seria essa ameaça e tudo mais. Não é o caso, não tô falando se roubaram ou não, enfim, não investiguei o caso, não trabalho lá e caguei. Mas é nesse ponto, né, tipo, se a minha empresa tem uma imagem envolvida com o governo, né, seja o governo A, B ou C, isso por si só pode ser um motivador para eu estar no alvo, para eu ser alvo de alguém. Do grupo hacker que é da direita ou que é da esquerda, tanto faz, né? E os caras querem me atacar, me derrubar, pichar meu site, por exemplo. Nesse caso foi extorsão, né? Sequestrar os dados, que foi ataque de ransomware também, para pegar dinheiro dos caras como resgate, né? Sim. E independente da motivação, é um crime, né? Que você tá fazendo. Sim. É um crime fudido, hein? Sim, também esfera jurídica, né? Então, complicado. E vale destacar pro pessoal também que ransomware, né? Apesar de estar bem na moda aí, todo mundo já falando, mas o ransomware é o famoso. Nada mais é que um vírus. Um vírus de computador, é um malware, uma variação de um malware que vai criptografar os seus dados. Só isso. Ele criptografa os dados. Uma vez esses dados criptografados, você precisa, né? Você perde o acesso a esses dados porque você precisa de uma descriptografia, uma chave, né? De quebrar ali o acesso, enfim. Logo, você fica inacessível, você fica indisponível, né? Quer aproveitar e explicar tecnicamente como isso acontece? Como que uma empresa pega um ransomware? Como que ele consegue entrar dentro da empresa? Por exemplo, é claro que é especulação, porque não saiu nenhuma nota ainda oficial técnica, né? Lá nesse caso da Renner, mas como você acha que deve ter entrado esse? Sim. Aliás, 2 pontos. 2 pontos não, né? 1 ponto. Quantos pontos forem? Foda-se. Mas o fato no Brasil, a empresa não é obrigada a reportar o que aconteceu com ela. Diferentemente dos Estados Unidos, por exemplo, e da Europa, que as empresas têm que reportar, sofri um ataque, aconteceu isso, blá, 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 blá. Então, só essa nota, né, esse reportar, seria legal pro pessoal estudar, pro pessoal proteger, criar normas, tal. Aqui no Brasil, não, né? Fui atacado, foda-se, ninguém fala nada. Quando a empresa é SA, né, no caso de LGPD, tem uma obrigação de reportar, né? Mas em alguns casos específicos. O tiozinho da esquina não vai reportar porra nenhuma. Empresa privada em geral não vai. Qual foi aquele caso lá que o pessoal tava falando, Marco? De que os caras falaram, não teve nada, não teve vazamento. Centauro. Não é Choose, né? É do mesmo grupo, né? Sei lá. É do mesmo grupo, foi. Os caras vazaram, vazou dados da galera. Vazou dados. Aí o pessoal perguntou, falou, e aí, quais foram os dados que vazaram? Não, aqui não vazou dados nenhum, não sei o quê. Então. Aí o pessoal começou a encontrar os dados, o próprio dado pela internet, ele falava, cara, isso daqui eu comprei lá no Centauro, lá. E aí o pessoal começou a ver que tinha um volume muito grande de muita gente falando isso. Aí o pessoal chegou e falou, porra, é essa aqui? Você falou que não tinha e tem. As caras, aí voltaram atrás e falaram, não. Tiveram que assumir a culpa, né? Da galera. Foi na Centauro mesmo isso daí? Vai falar empresa errada aqui, a gente preso todo mundo. Não. É o grupo mesmo. Não, enfim, onde quer que tenha sido. Minotauro lá, foi na Minotauro. Onde quer que tenha sido, e se a gente tá falando o nome errado, vocês desculpem a gente só tá comentando tecnicamente os casos aqui. Cara, tem que avisar, porque esse mundo de hoje, falou mal da minha empresa, eu vou tomar no cu todo mundo. Mas enfim. Falou tomar no cu também. Ixi, nossa, vamos tomar tiro agora. Sendo direto, né, o que você falou. Cara, tem várias formas de entrar um ransomware na empresa, um malware qualquer, um vírus qualquer. Mas um dos meios que eu gosto de comentar muito e ninguém se preocupa é o ataque físico. Cara, por exemplo, uma JBS da vida, que é uma indústria,
cara, entra um monte de gente, fornecedor que vem fazer entrega, buscar, retirar material, enfim. É um movimento físico muito grande. Então, será que os computadores ali da rede, né, o computador da expedição, por exemplo, tá saindo ali uma caixa, né, vou botar aqui a nota fiscal, imprimir, botar no caminhão e tal. Será que tem uma proteção de fato? Se o cara do outro lado ele tá mal intencionado, ele vem ali com o pendrivezinho, um rubber duckzinho, espeta ali na rede, cara. Acabou, ele está na rede, acabou. Então, eu gosto de falar muito disso, porque o fator físico ainda é uma grande ameaça, apesar de estar na pandemia, mas ainda é uma grande ameaça e pouca gente se preocupa com essa proteção física. Quem acessa os recursos, quem tem de fato acesso, monitoramento, alerta e tudo mais. Imagine o trabalho que dá para uma empresa desse porte ter essa precaução, essa segurança, né? É para isso que existem as normas. Mas vamos falar de normas lá na frente. Lá. Tá bom. Não, acho que mais pra frente. Só que uma coisa que eu queria levantar é que, assim, os vazamentos ocorrem também pela empresa ver a segurança como um custo, não como um investimento. Se tivesse um pouco mais de investimento em segurança, talvez o dano seria menor, não que tivesse evitado 100%. Então, acho que a visão de custo ali... Uma coisa que eu tenho reparado bastante é empresas de grande porte, essas empresas mais consolidadas, assim, mais, como posso dizer, são empresas maiores, antigas, que elas são pré-tecnologia, né? Tipo, os caras faziam tudo no papel. Informática. Não aconteceu ainda a transformação digital que todo mundo sonha, né? E tal. Sim. Então, elas são um grande alvo. Elas são uma empresa que de facilmente seja vista como um alvo, né? Os caras olham para essa empresa e falam, mano, dá para eu extorquir aqui. E se você for ver a tecnologia dos caras, tipo pouca, quase nula. Se não for nula, algumas tem bastante ainda que os caras estão num papel. Esse dia eu estava conversando com um amigo meu, ele trabalha com sindicato, e ele tava mostrando a tecnologia dele, mano. Ele tava mostrando aquelas máquinas de calcular, os bagulhozinhos de segurar papel. Eu falei, mano, eu não sei nem o que é isso que você tá na mão. É uns bagulho. Esse que o Marcos colocou aí de grana, né, e tal, isso é um problema, né? Muita empresa a gente enxerga isso como o TI, né? O próprio TI ainda como um custo e não como um investimento, né? Algo que você precisa ter. Isso com certeza, os ataques e tal são efeitos colaterais disso. Você tem mais proteção, você tem menos impacto, menos risco, né? Mas você sempre vai ter um risco residual, mas é aquela história, cara. Você não sabe quem vai te atacar. Então, se você se protege pro pior cenário, né, o pior cenário possível, você tá protegido contra, em teoria, né, os mais lights, vamos dizer assim. Agora, se você não pensa em nada, qualquer um te ataca. Ou se você se protege contra os cenários mais, né, menores, ali, o script kid, né, o cara que tá na faculdade ali brincando, você tá protegido contra um atacante, mas não contra um grupo de crime organizado ou contra um grupo que quer extorquir uma empresa com grande potencial de capital, né? Então, você tem vários atacantes. Por isso que essa história que eu comentei, né? Você pensar nessa motivação, quem vai te atacar, e a história da modelagem ameaça e tal, isso te ajuda a identificar assim, poxa, eu tô na mira de quem? Saca? Eu tô na mira de quem? O meu tá na reta de quem? Quem vai botar no meu? Porque aí você começa a olhar, bom, então se eu tenho que me preocupar com hacktivismo, pô, então minhas medidas de proteção são uma. Se eu tenho que me preocupar com o meu concorrente, minhas medidas de proteção são outras. Se eu tenho que me preocupar com, sei lá, terrorismo, né? Eu tenho uma indústria de hidrelétrica, crítica e tal, meu preocupação pode ser um terrorismo, um outro governo quer, né, acabar com o país numa guerra e tal, então você tem essas preocupações, né, mas no Brasil é difícil a gente pensar assim proativamente nesse sentido, então a gente pensa em alguns cenários, mas não no contexto geral, né, e aí eu queria... Então beleza, tipo, dado o motivo, que já vimos que, cara, infinitos motivos aí o cara pode ter para a organização, o governo, sei lá, o grupo de hacker. Agente de ameaça. O agente de ameaça. Beleza, quais as formas que o cara tem para conseguir injetar ou deixar esse vírus, esse ransomware dentro da empresa? Você já falou uma, que é fisicamente, né? Que o cara pode ir lá e realmente só espetar um pendrive, ou se o cara tem acesso direto à empresa,
cara espeta um computador mesmo lá, infectado, pum, joga. Então, essa é a parte física, né? Inclusive, tem um episódio do Mr. Robot lá que é muito top ele fazendo um acesso, né? Ele tira a tomadinha, né? E atrás tem o cabo de rede, ele espeta lá um Star. Tem várias formas que ele faz. A primeira vez que aparece é o cara o cara ele tá vendendo, entre aspas, CDs lá, ele falando que ele é rapper. Pode ser e ele tá bota na empresa. Pra mina, né? É pro namorado da Ângela, pode crer. E ele espeta lá. Sensacional. O outro eles jogam um monte de Rubber Ducker na frente da empresa lá, aí o policial pega e espeta. E esse, inclusive, do CD, são 2 ataques, né? Tem engenharia social junto ali. Sim. O cara, tô começando na carreira, preciso ali de uma ajuda, tal. Houve a faixa tal. Você já desperta a curiosidade do cara, o interesse. Mano, vai longe a parada. E provavelmente, pra ele falar que era rapper, ele já sabia que o cara curtia rap. Sim. E o legal é que os caras são da empresa de segurança. Sim. Os caras invadem a empresa de segurança. Safe. Como que é? All Safe, né? All Safe. SafeNet, sei lá o que. All Safe é o nome da empresa. Cara, é sensacional. É idiota, é um ataque idiota. É idiota. Mas funciona. Mas é sensacional. Então, é isso que eu tô falando. Você falou... Então, isso. Pode terminar aí, Rodrigo. Você falou de engenharia social, que pra mim não vai existir outra técnica que supere ela, tá ligado? Tipo, pra mim, qualquer outra técnica fica atrás de engenharia social. Porque com engenharia social você entra em qualquer lugar, tipo, faz o que você quiser. E, cara, até esqueci, dei muita volta, esqueci. Mas tipo, a engenharia social é uma das primeiras formas de você entrar. Então, se você vai fazer um ataque físico, você combina ele com engenharia social. Cara, você tem esse exemplo aí do Mr. Robot, que os caras colocam. Tem no livro lá do Mitnick. Inclusive, essa ideia do Rubber Duck veio desse livro. Eu já vi eles falar sobre isso. Que não era Rubber Duck, era disquete na época dos caras, né? Mas era a mesma coisa. O outro era o outdoor, os caras colocavam um outdoor gigante na frente da empresa lá. Tipo, sei lá, aumente seu pênis, ou uma promoção. Se tiver um desse, a galera clica fácil. Né? O cara acessa o site lá e consegue. Você esqueceu não, você ia perguntar assim, quais são os meios, né, além do físico que eu falei, quais são os outros meios? Físico, a gente falou de físico, de engenharia social. DevSecOps. Marco sofreu com um ataque de ransomware agora e bugou tá criptografado. Né? Tô criptografado aqui. Falando do assunto, aconteceu comigo aqui. Mas beleza. Fora essas formas de ataque lá, o físico, engenharia social... o que mais que a gente pode... O que a gente pode fazer? Olha, eu já me incluí. Então, como um atacante pode... Pode se defender, pode fazer, né? Pra atacar. Pode atacar, o cara pode atacar, cara. Mano, é assim, aquela história dos vetores de ataque. Né? O cara ele vai buscar uma forma de te invadir, de chegar até você. Dá pra gente falar das defesas depois, mas do lado da defesa a gente olha a superfície de ataque, a gente reduz a superfície de ataque. O atacante, ele procura a superfície de ataque. É a história do enumeration, é a história de fazer o discovery, olhar para um ambiente, olhar para um site, para um DNS, para um IP, e fazer ali, cara, o discovery, porta aberta, serviços que estão rodando, entender tudo aquilo, porque aquilo basicamente são os vetores que ele vai poder usar para te atacar. Então, pensando do ponto de vista físico, né, trazendo para o nosso mundo orgânico, como é que um vírus entra no seu corpo? Vias aéreas, né, respiratória, ou a sua boca, alguns até pelo ouvido, ou olho, né, o caso dos olhos, ou a corrente sanguínea, né, se tiver um furo, alguma coisa assim. Ou a melhor delas... Qual que é a melhor delas? Sexualmente transmissível. Sexualmente transmissível. Também. Que não são as vias aéreas, são vias terrestres, né? Ai, caralho. Tá feita a piadinha do episódio já. Mas enfim. Enfim. Assim, são as formas de entrada que tem no seu corpo físico. Então, quando a gente fala de um ransomware, por exemplo, o cara que vai espetar esse ransomware, o cara que vai injetar esse ransomware, ele vai buscar formas de entrar no seu sistema. Podem haver diversas formas de acordo com o seu ambiente. Então, por exemplo, você pode ter vários vetores no seu próprio sistema. Então, você tem um sistema web, tem um formulário, tem um upload de arquivo, tem um API. Então, onde quer que você receba informação, né, ou faça ali transações ali, pode ser um vetor de ataque para o cara utilizar como meio para injetar ali, ou colocar o ransomware dele, ou qualquer outro malware que seja, alguma coisa do tipo. Drop injection e outros tipos de ataques. Um dos assuntos que eu até queria puxar contigo, Cássio, para ver se faz sentido, né? O phishing, né, que é a modalidade mais usada até hoje, né, de invasão aí. Bem colocado. O phishing é o cara criar uma entrada.
Porque o e-mail tá lá, né? O e-mail dos funcionários, tá? O cara vai mandar, alguém vai clicar. O phishing é literalmente uma isca, né? Você se imagina você o peixinho vendo lá a minhoquinha e você vai lá e o peixinho vai lá e morde a minhoquinha. Então, é literalmente a mesma coisa. O cara te manda o link e fala, ó, olha que legal a promoção, né? Que você ganhou, tá numa empresa aqui, JBS lá, por exemplo. Olha, você ganhou picanha vitalícia, né? 1 quilo como funcionário. Cara. 1 quilo por semana. 1 quilo por semana de uma peça de picanha aqui, tal. Nossa, o cara funcionário, pô, ganhei. Clica aqui pra se cadastrar. O cara clica, já executa ali o PDF, já baixa ali alguma coisa que já abriu a porta pro atacante, alguma coisa do tipo. Ou o caso da Renner, né? Olha, roupa pra família inteira, 1 ano grátis, né? Phishing do tipo, né? Campanhas de phishing os caras fazem. Então, esses são os vetores. O cara provoca um ataque, ele provoca alguém clicar dentro da empresa, alguém cair nessa pescaria, nesse phishing, clicar ali e praticamente abrir a porta pro cara de dentro para fora. Se o cara não conseguir outros meios de ataque, né? Uma aplicação, um IP, um servidor exposto, tal, que acaba sendo mais difícil dependendo do nível de maturidade da empresa. Mas o phishing não. O phishing, alguém cai. O phishing, ele basicamente é uma engenharia social combinada, né? Porque tem ali o levantamento de informação, tem ali um contexto, um alvo que o cara vai direcionar. Então aqui ele fala, a história que a gente colocou lá do CD do Mr. Robot, o cara já sabia, o cara provavelmente postou um dia que tava num show de rap, ou postou um dia que gosta de um cantor e tal. O cara com isso, ele fala, pô, então meu ataque vai ser, eu vou falar que eu sou um rapper, vou vender o CD na porta da empresa dele, vou abordar ele e vou tentar vender o CD. Então, olha só a combinação de ataques. O phishing é a mesma coisa, o cara, então é uma empresa de turismo, os funcionários podem viajar, de repente ganhar um pacote. Ou, né, a JBS, ou a Renner, ou qualquer outra coisa. Então, o cara pensa, ele não dispara o e-mail, né, que nem era antigamente. Aumente seu pênis. Clica aqui porque você está sendo traído. Você foi processado. Já cliquei no aumente seu pênis. Normal, né? E assim, esses ainda funcionam, por incrível que pareça, mas não são tão eficazes do ponto de vista do atacante. Ele quer ganhar dinheiro, né, ele quer ter o ataque mais bem sucedido. Então ele vai mais direcionado. Então, se você fizer uma campanha direcionada para os funcionários específicos de uma empresa e coisas do tipo, você vê que isso vai funcionar de uma forma mais eficaz, né? Então, esses meios, além dos físicos, né, todos os meios lógicos, phishing, sistemas, varredura de rede, IP, etc, é a mesma coisa. Então, também é um vetor de ataque onde a gente tem que olhar para as proteções, aquelas questões todas. Interessante você falar do phishing, porque ele não é... Ele por si só não é o ataque, né? Ele é um meio do cara atacar. Então, vai existir phishing, não tem jeito. Por mais que você bloqueie toda a sua rede, você tem que receber e-mail externo. Então, é normal. Se você não tiver as suas camadas de segurança, né? Porque você pode proteger, você pode ter essa segurança em várias camadas, até, sei lá, desde e-mail desconhecido, acesso, né? Permissão de acesso que aquele usuário está recebendo. Porque, beleza, você mandou um e-mail para o setor XPTO que o cara tem acesso de admin e tem acesso na rede inteira. Então, cara, olha o risco que você está correndo. Só de você limitar a rede do cara, onde ele pode acessar, ou limitar o usuário dele, o que ele pode, o que ele não pode fazer na máquina, você já está limitando ali a superfície de ataque, né? Sim, é a história do, por exemplo, o princípio de segurança, o least privilege, né? Então, o menor privilégio possível. Se o cara não tá rodando a porra do admin, o ataque ele vai parar já ali. Ele acontece naquela máquina, mas ele não se espalha pela rede, por exemplo. Né? Dependendo, aí você falou, segregação de rede, coisas do tipo. Como foi, aí puxando até um gancho, eu acho que o caso do TSE lá, né? Parece que o vetor de ataque foi uma VPN de um usuário, que o pessoal tava remoto, trabalhando e tal. Então o cara tava na VPN remota e conseguiu o malware pegou na máquina dele e passou pela VPN e foi para a rede da empresa. Então faltou ali algumas questões de privilégio, de repente, uma segregação de acesso, alguma coisa do tipo, né, o que vem de fora, mesmo no túnel VPN, mas algumas coisas que vêm de fora deveriam ser bloqueadas, etc. Então são questões, cara, que assim, pode parecer simples, é uma coisa só, least privilege, né, menor privilégio, mas você vai escalando isso, é o menor privilégio para todo mundo da empresa, tem 6 mil funcionários. Então, cada um tem que ter o menor privilégio possível para exercer sua função. Então, isso acaba ficando difícil, tem que ter uma governança, tem que ter um processo, etc. E isso mostra que o problema da tecnologia continua sendo os seres humanos, né? As pessoas. Além do próprio... Olha só que engraçado isso. Sim. Além do insider. Sim. A gente falou do ataque físico e o lógico. O insider, ele tem o poder dos dois. Ele pode ser um cara dentro da empresa espetar o pendrive, porque ele tem acesso para isso. Ou ele pode ser um cara, né, que tem acesso a um sistema e motivar o ataque, fazer alguma coisa ali, né, ser o vetor de ataque. Então, o insider é o principal caso, no sentido de alguns ataques e tal. Eu trabalhei numa empresa
que uma galera específica lá do departamento, eles eram aliciados pelo crime organizado. Os caras ganhavam R$1.000 por mês, os moleques no departamento, pra fazer X coisa. Então, os moleques moravam em periferia e tal, e o pessoal sabia. Então, o pessoal falava, cara, te dou 200 conto, te dou 300 conto pra você liberar um login lá pra mim, liberar um acesso assim, assado. E aí, com esses acessos, você conseguia acessar o sistema externo e fazer lá as fraudes e coisas do tipo. Então, cara, o cara era aliciado pra fazer isso. Como é que você se protege disso? Conscientização, ferramentas de monitoramento, DLP, sei lá, N formas de tecnologicamente resolver isso, mas olha só o nível do ataque, tá ligado? É muito difícil você, como é que eu me protejo disso? Não é tão simples, né? Então, quando a gente fala de atacante, a imagem que vem é um cara lá de fora, tentando entrar, invadir o sistema, mas às vezes começa de lá de dentro, com um cara que ele já tem um acesso. E nos casos de... Não é o caso do ransomware. Normalmente o ransomware é um ataque externo. Normalmente, tá? Estatisticamente aí o pessoal fala muito disso. Mas, quando a gente fala de fraude, 80% começa interna, cara. 80%, 70% começa interna. Assim. Alguém de dentro tá envolvido, ou começou, ou participa, alguma coisa assim, sabe? Não tem os números de fato aqui pra comprovar, mas é assim, pronto, eu tô falando e foda-se. Não quer acreditar, vai no Google e pesquisa. Show. Mais fácil. Você lembra de mais alguma forma? Falou de Fold físico, insider, tem outra forma, tem uma outra forma legal. Não, tem uma forma legal que é assim, quando a gente fala de security in depth, que é a segurança em profundidade, a gente já fala de 3 conceitos lá, ou pelo menos 3 pilares. É a segurança, os controles administrativos, controles físicos e controles lógicos, vamos dizer assim, controles de software. Administrativamente falando, você pode ter um problema. Então, vamos supor, você pode ter um problema de não ter uma política de utilização do e-mail da empresa. Logo, você não informou seus funcionários como eles devem se comportar. Logo, pode qualquer coisa, entre aspas. Pra quem tá ouvindo a gente nas plataformas, eu tô fazendo aspas com os dedos, tá? Mas se você aquela história, eu não sabia, então eu fiz. Então você pode ter clicado num e-mail, clicado numa coisa, aberto alguma coisa, enviado alguma coisa, acessado um site que você não deveria, que infectou a rede, por exemplo, que você não sabia. É lógico, aí você poderia ter tido um controle lógico para evitar o acesso ao site, você poderia ter tido uma política de quando o cara é contratado, o cara lê um termo e assinar, isso vai prevenir que ele clique? Não, mas vai inibir a ação dele. Porque ele vai pensar 2 vezes e falar, opa, eu assinei um termo que eu não posso acessar aqui o X vídeos. Então eu não vou acessar na empresa, vou deixar pra acessar na minha casa. Coisas do tipo, sabe? Não quer dizer que o cara não vai, ele vai acessar e vai funcionar, né? Aí você tem que ter um controle tecnológico, um web filter, um firewall, coisas do tipo. Mas essa política, veja, é um controle administrativo que você, de certo modo, você bota um segundo fator de medo naquele insider. Se o cara tá mesmo motivado, ele vai fazer. A política não vai proteger nada disso. Mas ela, sabe, ela é aquele temperinho, né? Um temperinho a mais ali que ajuda o cara a pensar 2 vezes antes de fazer uma merda, entendeu? Pensando por esse lado aí, já é alguma coisa, né? É algo, mas ainda não estamos 100% protegidos. E acho que 100% de proteção é impossível dentro do mundo de tecnologia, né? E deixa que desses casos que a gente falou, esse seria um dos mais difíceis de controlar, né? Porque sim. É aquele caso que a gente sempre fala, não pode faltar nesse episódio também, que é a cultura, né? Porque, sim. Como você traz essa cultura para todos os funcionários, e não é só funcionário de tecnologia, são todas as áreas, de todos os níveis da empresa, do cara pensar seguro. Aí tem aquele exemplo que a gente já falou lá do carinha com a escadinha, né? O cara põe um coletinho, uma escada nas costas. Ele entra em qualquer lugar, mano. O pessoal, o porteiro não vai parar ele. Manutenção de ar-condicionado, o cara entra no CPD, cara. Né? Eu gosto muito tem a palestra lá do Homem de Ferro, tá? Eu gosto muito da abordagem, cara, porque ele literalmente é neurótico com bagulho de segurança. Repara nos filmes lá do próprio Vingador do Ultron, quando ele cria o Ultron, ele, mano, a gente precisa proteger o mundo, precisa ter essa porra e... ele vai lá e faz, né? Dá errado e tal, mas... Essa é uma neurose de proteção, porque ele sabe das ameaças, velho. E você não sabe, você sabe da ameaça, você não sabe quando você vai ser atacado. E olha só, eu tô falando, você não sabe quando você vai ser atacado, não tô falando se você vai ser atacado, porque você vai ser atacado. A gente tá falando do mundo digital, mano, a gente tá falando da JBS, a gente tá falando do Uber, da Amazon, os caras sofrem ataque todo dia. Você que vende chinelo na internet não vai ser atacado. Você acha que você não vai? Então assim, não tem como, cara, vai ter problema, não tem como... você não pode pensar assim, comigo nunca vai acontecer isso, que é a questão da cultura. Aqui, comigo eu nunca vou ser assaltado, nunca vai... Você vai, cara, vai acontecer. Você tem que estar prevenido com isso, é simples assim. Casos bestas aí é o que tá acontecendo agora com essas maquininhas aí de aproximação.
O pessoal tá passando e... Cara, Cara, NFC, você tá sendo atacado e é de uma forma digital. Aí. não, Sim. os bancos estão recomendando desativar o NFC do cartão. Sim. Porque o Aí. nego encosta na sua bolsa, encosta na sua mochila, maquininha, pronto, acabou, cara. Abaixo de 50 reais, dependendo da conta, lá, acho que abaixo de 50 reais não precisa de senha, né? Então, Né, os caras Então. subiram pra 200. show. Não, tem um outro que eu vi, e daí foi a Daisy que me falou, minha esposa falou. E eu falei, eu até fiquei alegre. Caramba, ela já tá falando de segurança comigo. Que num grupo de. Cara, tinha 150 mil pessoas dentro do grupo do Facebook, que era pra falar sobre coisas de bebê, de criança. E o cara falou assim: eu sou do banco XPTO e a gente tá liberando um crédito, um cartão para pessoas que estão com o nome negativado, com crédito inicial de R$2.000. Me chama aqui. E você vê nos comentários uma fila gigante, o pessoal falando, eu quero. E você, caralho! Tipo, é muito escrachado que é golpe, muito escrachado. Caralho, e a galera cai, mano. Mas é assim, a gente tem que olhar. Isso é legal, eu comentava muito sobre isso também, mas é legal a gente olhar desse ponto de vista. Aliás, olhar disso de um ponto de vista diferente. A gente tem uma classe social, a gente tem as pessoas que a gente conversa, tal. Se você olhar para outra classe, cara, o pessoal que não tem instrução, né, o pessoal que não tá ali no dia a dia antenado, o cara só assiste TV, novela e tal. É uma pessoa que não tem acesso tem o acesso, mas assim, não tem de fato o conhecimento que a gente tem com algumas coisas. Então essa galera vai clicar e vai cair. Não é à toa que boa parte dos golpes é em aposentado. Pensionista, aposentado, tal. Por quê? É o mais idoso, é o cara com menos instrução, mas que já tá no Facebook, que já, né, paga uma conta ali online. Então, o cara, pra ele ler isso e clicar, né, você é aposentado, você tem aqui um crédito de X. O cara vai clicar, é mais propício a ele cair nisso, entendeu? Golpe Então, do WhatsApp também. São os mais vulneráveis, entendeu? O atacante ele também não é idiota, ele sabe quem é mais protegido, quem não é, então ele vai no mais vulnerável. Por isso que às vezes a gente vê algumas coisas e fala, nossa, aumente seu pênis, nada a ver, eu vou no Mamães Solteiras. Meu Deus do céu. Tá ligado? Assim, o cara ele lança a rede e vai ter os peixes mais besta que vai cair. Mas bestas são menos instruídos, né? Sim. Falando no contexto que a gente tá colocando aqui, não é pra denegrir também a pessoa que não tem instrução, literalmente. Mas tanto que, olha só que legal, não vou expor. É um trabalho da Rafaela, que trabalha com a gente, nossa amiga e nossa colega. Sim. Um dos trabalhos do MBA dela foi um plugin do browser que ajudasse a identificar para idoso, especificamente, se aquele site era confiável ou não. Se tinha um HTTPS, se o DNS foi criado, o registro foi criado há pouco tempo, assim, uma série de validações que ela, né, mostrava ali, o site é confiável, é um site fraudulento, sai daqui, coisas do tipo, né? Aí eu até ajudei ela a falar assim, cara, por que não um site por que não um plugin desse para deficiente visual? O plugin falar pro cara, esse site aqui é um problema e tal, coisa do tipo, entendeu? Então assim, são coisas que a gente tem que ter um público-alvo. O atacante ele também tem um público-alvo. Cara, eu quero atacar idoso, que é mais fácil. O golpe do boleto. Eu quero atacar uma empresa específica e fazer uma campanha de phishing para esses caras. Que nem empresa que eu trabalhei de redes de lojas, por exemplo. O cara quer atacar um público de vendedor. Então você tem que saber o discurso que você vai usar, o texto que você vai usar. Alguns são mal feitos mesmo. Você vê o link ali, a URL, o phishing é mal feito. Outros são muito bem elaborados que você vai cair. A ideia do cara é que você cai, então tem que ser muito bem feito. Né? Cara, eu tava vendo esses dias a notícia, agora o pessoal tá fazendo quadrilha do Pix. Eu vi o Megapix, Pix não sei o quê. É, eu vi um negócio assim, que era cara. isso daí? Eu vi no YouTube, Então, Twitter. o nego tá fazendo uma quadrilha que é uma pirâmide do Pix, literalmente. E fala pra você chamar uma galera, aí você, tipo, dá R$2 de Pix, você chama mais 2 pessoas que vão dar R$2, o cara ganha 4, você vai receber seus 2 de volta, e assim vai. Nossa, mano. E fora Marcelo Mato. Não, cara, esse do Pix aí eu achei fenomenal. Ele queria ter pensado antes, porque acho que esses caras vão faturar uma puta grana. Mas um outro que eu vi os caras estão saindo na rua, assaltando, mas não quer pegar dinheiro. Os caras pegam alguém mais ou menos da nossa cidade ali, manda fazer o Pix. Na hora, abre o celular do cara e faz o Pix. Chave aleatória. Caralho, Teve um advogado que morreu essa semana aí por causa disso, cara. Foi reagir ao assalto do Pix aí, tomou um tiro aí e morreu. O revólver digital também, mano? Revólver é no chumbo, né? O Não, revólver revólver no digital. chumbo, não, revólver no chumbo. Mas tem essas 2 quadrilhas aí de Pix, cara. Esse da pirâmide e esse outro que sai na rua aí, assaltando o pessoal. Vamos parar de falar de ataque e vamos para as reações? Vamos lá, é isso aí. Vamos daí.
Se a gente continuar falando aqui, vai aparecer 1 milhão de tipos de ataque, de formas de ataque. Então, formas de ataque a gente já sabe que tem um monte. Todo mundo vai cair, independente se você tem tecnologia ou não. Aliás, espera um pouquinho. DevSecOps. Queria aproveitar o momento para fazer uma propaganda e um agradecimento público aqui, porque um grande amigo meu, que gravou com a gente, deixa eu lembrar aqui, quando é que ele gravou com a gente? No episódio 10º episódio dessa segunda temporada, lá no dia 10 de março, o Álvaro Becker, ele gravou com a gente sobre mais ágil, mais seguro, será? Né? Então esse era o título do episódio. Voltem lá e escutem que tá bem legal. Ele mandou pra mim recentemente esse livro aqui, ó, Anticarreira, aqui, ó, né? Pra quem tá ouvindo, a gente não tá vendo nada, mas no YouTube vocês conseguem ver lá. Ele mandou pra mim esse livro aqui, ó, Anticarreira, porque ele sabe que eu sou anti-carreira. Cara, é um livro do Joseph Tepperman. Sugiro que vocês deem uma olhada, mano. É um livro bacaninha, até onde eu consegui ler, né? Vou terminar ainda, obviamente, mas é muito bacana. Faz total sentido a parada do o futuro do trabalho. Olha só, o futuro do trabalho, o fim do emprego e do desemprego. Que tem muito a ver, olha só, que tem muito a ver com um dos livros que eu te dei recentemente aí, Rodrigo. Aquela história do você ser o seu business. Eu não sou encanador. Pelo contrário, eu não crio peça, não faço segurança em software. Pelo contrário, eu ajudo quem cria a tornar o seu software seguro, sabe? Você inverter o negócio, como é que você se olhar pra isso. Logo, você não tem o desemprego mais com isso, porque você é sempre um negócio constante, sabe? É a história do anticarreira justamente por isso, pra você não depender de uma carreira numa empresa, aquela coisa toda. Enfim, não é o tema, mas... Não, é bacana. Top. Inclusive, cabe um episódio, hein? Já dá pra anotar aí, pra falar sobre carreiras digitais. Boa. E carreiras que estão acabando por causa do mundo digital também. Boa, vamos falar. Com certeza. O que será que aconteceu com o cara que limpava o casco do cavalo lá, que todo mundo andava de cavalo? Ainda tem cavalo, ainda tem casco, mas não tem na escala que tinha antes, né? Continua tendo. Esse cara agora tem que abrir um lava rápido pra Uber. Só que o cara que acendia apagava o poste de luz já era, né? Porque agora é automatizado. Exatamente. Enfim, volta pro tempo. Volta. Beleza. Então, motivo tem de sobra pro cara atacar. Qualquer um. Sobra. Não só empresas, quanto você, independente do que você faça na sua vida. Uma hora vai cair. Em algum golpe. É questão de tempo. Você já caiu em algum golpe? Eu já caí. Golpe digital? Cara, eu caí do boleto. Já tentaram, mandaram mensagem lá falando, deposita aí pra mim, não sei o quê. Aí, só que a sorte que eu tava conversando com a pessoa via Teams ali, via Slack, não lembro. E daí eu recebi a mensagem da pessoa pelo WhatsApp. Você tá pedindo dinheiro. Eu já caí num, assim, os caras... tinha algum malware na máquina, que quando acessava o site do banco, ia pro site fake. Só que era o site igual. Quando eu digitei minha agência e conta, apareceu o seu nome pra você digitar sua senha. E aí não apareceu o nome, apareceu assim, conta. Aí você, opa... Eu cliquei e digitei a senha, aí deu senha errada. Só que eu tinha certeza que eu digitei a certa, aí pedi a senha de novo. Nessa hora eu já, caí no golpe. Aí já liguei no banco, bloqueei tudo, confirmei o saldo, beleza. E aí eu fui olhar, aí que eu parei pra prestar atenção no site. Era um site fake, não era o meu nome ali, tal. E eu falei, caralho. E aí eu fui ver o DNS lá em cima, tava um pouquinho alterado, aí eu falei, mano, como é que tá isso aqui? O que o malware fez na minha máquina? O host da máquina, quando eu digitava banco.com.br, ia para esse IP específico, então já era o IP do atacante. Então, de alguma forma, o malware alterou o host da máquina, que fez eu ir pro site fake, que fez eu dar minha senha e tal, mas enfim. Uma vez eu caí pela metade, porque eu caí, mas o cara não conseguiu roubar nada. Eu caí bonito, fui pagar 183, que achei que era uma multa. 180 tá de boa. Beleza. Porra, você acha que você não... Pô, é uma multa, velho. Você não confere essa porra. Sim. Aí agora eu só pago um licenciamento. Boa. Eu quase caí uma vez também com um site. Eu tava procurando celular na época lá pra comprar e de repente apareceu um celular muito mais barato. Tipo assim, eu tava procurando na Americanas. E daí apareceu lá, na Americanas com tanto. Porque eu já sabia qual era o preço dele na Americanas. E daí, cara, site perfeitinho da Americanas, só que você ia ver na URL, tava tipo assim, Americanas e o A eram 4, por exemplo. É foda. Aí você, caramba, mano, tipo,
Mas era perfeito. Os caras baixam o site, né, e só modificam o que eles precisam. E o pior é que assim, como é que você foi direcionado pra lá? Pode ter sido um phishing, que você caiu um e-mail, pode ter sido algum outro malware, enfim. E perfeito com o item que eu tava procurando. Sim. Era um item que eu tava procurando em vários locais lá e eu acabei caindo. Certinho naquele item específico. Caramba. Top. Louco. Mas beleza, de volta ali ao mundo do ransomware. Então a gente tem motivação, tem meios, infinitos meios aí de ser atacado. E vamos imaginar que a gente caiu nessa porra. Pronto, acabou. Caiu tudo, derrubou a empresa, foi criptografado. Apareceu uma mensagem aqui, ó. Ransomware da Dilma. Lembra do ransomware da... Teve um ransomware da Dilma. Não vi, não. Vocês pesquisem aí. Aí quando você tinha que pagar o resgate, só quando você pagava, ele dobrava o resgate. Meu Deus do céu, cara. Algo do tipo, mas tem é verdade, ransomware da Dilma. Mas enfim, imagina que você tá aqui, apareceu a telinha aqui, ransomware. E aí, o que fazer? É bom, é interessante você ter falado isso daí, porque pra quem nunca ouviu falar de ransomware, que acho que tem muita gente, Sim. Eu tô na área aí em pouco tempo que eu conheço de fato o que é o ransomware, que, tipo, como você sabe que é o ransomware? Que, cara, é indistinguível e você vai saber que você caiu no ransomware. Né? Você vai saber. Como você tentar abrir um arquivo e aparecer os quadradinhos lá, os negocinhos, é um ransomware. Normalmente ele aparece uma alertação na sua tela com uma mensagem lá, seus arquivos estão criptografados, tal, e você precisa pagar o resgate para essa carteira de Bitcoin, de tantos, o valor é tanto, e você tem X tempo, senão vai dobrar o valor, vai aumentar o valor. Qual que era aquele famosão? A WannaCry, né? O WannaCry foi o que fudeu. Que era uma puta numa telona vermelha. E é legal, caramba. Tem coisa legal pra tirar. Que os caras colocam a mensagem mal bonitinha ali, né? Bem feito. É quase um bom dia, né? Pro cara ainda. Mas é bem feito. Você caiu no ransomware. Pode falar. Esse da Renner, os caras colocavam lá, é só pra saber que, tipo assim, não quero nada, é só negócio, só quero seu dinheiro. Tipo, não quero fuder você nem nada. Sim. Não quero fuder. Só quero seu dinheiro. E daí ele explica como você faz pra acessar o site, e ele te dá instruções pra você subir o Tor, que, tipo, ele vai te ensinar passo a passo pra você fazer tecnicamente ali. Você tem que confiar no bandido. É tipo, o cara tá com uma faca no seu pescoço e falar, não se mexe, não faz nada, que vai dar tudo certo no final. Mas é a mesma coisa do sequestro físico. O cara sequestrou seu filho. Cara, manda aí o dinheiro que eu devolvo ele. Você vai ter que pagar confiando que ele vai devolver. Ele pode não devolver, pode sequestrar e pedir mais dinheiro, pode mandar em pedacinho, você tem que confiar no bandido. Por isso que o negócio é tão aterrorizante, cara. Porque você tem que confiar em quem tá te fudendo. Seja um sequestro físico, e, cara, imagina sequestrar teu filho, sequestrar um parente, quem quer que seja. Imagina se os caras me sequestram, o que vocês fariam? Vocês iam pagar o resgate? Eu espero que sim. Se fui eu que mandei sequestrar. Não. Eu ia esperar chegar as duas orelhas e falar, então, realmente, boa. Agora... Só deixa eu dar um bom dinheiro também. Na verdade, eu ia pedir, assim, me dá uma prova que ele tá vivo. Manda a orelha. Manda a orelha dele. Mas assim... Manda a língua pra ele parar de falar. O que fazer nesses casos? Cara, é difícil falar. Como empresa... Não. O que fazer, não. Tipo, aconteceu. Tipo, qual que é a loucura? Tipo, você chegou no dia, você chegou lá pra trabalhar... E tem um ransomware. Tipo, qual que é o caso? Qual o passo a passo que você tem que executar? Quais são as ações? Aconteceu comigo numa pequena empresa uma vez. E, cara, eu olhei pro bagulho e falei, putz, beleza. No caso ali, eu falei, putz, beleza, porque eu tinha backup num lugar separado. Né? Cara, empresa pequena mesmo. O sisteminha muito simples, mas tava exposto, enfim. E aí, fui lá, restaurei o backup. Primeiro passo foi restaurar o backup para restabelecer. O segundo passo imediato foi fazer um hardening da máquina, fazer patch, update, aquela coisa toda. Por quê? Pra evitar que o cara fizesse de novo. E no caso, o cara fez de novo, mesmo fazendo patch e tudo mais, porque eu não sei qual foi o vetor de ataque. Aí depois a gente viu que foi pela aplicação e tudo mais, então teve que corrigir a aplicação, enfim. Então, cara, a primeira reação é você, que bosta, né? Aí, mas assim, instintivamente beleza, e agora o que eu faço? É aquela história, mano, cair, ralei a cara no chão, o que você faz? Você vai botar a mão que tá com dor, e depois você vai pensar no remédio, pensar no que você vai ter que fazer. Então, é literalmente isso. Putz, aconteceu. O que você vai fazer agora? Como é que eu restauro? No caso do ransomware, ele vai parar as suas operações, vai parar o seu sistema e tal. Você já pensa em como restabelecer isso. Então, você já vai olhar pro seu backup e tal. Isso pra quem tem backup. Pra quem não tem,
Cara, o cara já olha pra aquilo e já sente e chora. Ele já vê, formas de desinfecção. Tem alguns hamsters já mais antigos que já os caras já conseguiram desinfectar. A própria Kaspersky que tem um trabalho legal disso. Tem uns anti-hamster específicos. Então você consegue tirar, descriptografar, na verdade, enfim. Quebrar lá a chave criptográfica, enfim, que é fraca, etc, etc. E o que eles focam? Eles focam no quê? No banco de dados ou em máquinas e... Mano, isso é difícil responder. Especificamente, o Jefferson, quando ele veio gravar com a gente... Que episódio que o Jefferson gravou com a gente, vocês lembram? Eu acho que foi no episódio 7 dessa segunda temporada. Que ele fala de fraude e tal. Tem vários, dependendo da empresa que é alvo, o cara que criou o hamster, ou, né, enfim, ele já sabe o que ele quer buscar lá. Então ele vai num banco, ele vai criptografar VM, ele vai criptografar servidor. Depende. Em geral, a maioria vai criptografar qualquer arquivo. Arquivo ele vai criptografar. Porque o alvo do cara é parar a operação. Se o alvo do cara é parar a sua operação, se ele parar o seu firmware do seu firewall, ele parou sua rede inteira. Ele não precisa parar todas as máquinas. Parar todos os Windows, por exemplo. Ele para só a sua rede, você não consegue comunicar com ninguém. É que o caso das montadoras lá, né, que sofreu ransomware também, não foi dados específicos, foi as máquinas, né, as máquinas de operações, né. Software específico das máquinas, a Honda, né, a Honda sofreu um ataque assim, né, de ransomware. Parou a operação mundial, ou em alguns países aí. Então alguns têm focos específicos de software específicos e tal. Porque é aquela história, o objetivo não é roubar a informação, mas sim ganhar dinheiro com isso. Então ele vai na informação mais crítica. Então, se o cara parou a operação, mas você consegue acessar o seu banco de dados e ver que tá tudo ok, você vai falar, foda-se, restaura a operação de outro jeito e pega meu banco daqui. Então, normalmente, o foco são dados importantes. Quando o foco do cara... Porque às vezes o foco não é o dinheiro, né? Às vezes o foco é deixar a empresa indisponível para causar um dano mesmo naquela empresa. E aí, qualquer informação é válida ser criptografada ou parar. Quando o objetivo é o dinheiro mesmo, aí o cara vai em dados mais específicos. Aí sim, banco, arquivo, planilha, etc, etc. E olha que interessante, dependendo do tipo do ataque, se você tiver o feijão com arroz, que é backup log, é feijão com arroz, você precisa ter, é o mínimo. Monitoramento, porque você vai saber quando acontecer alguma coisa. Sim, e aí você consegue se recuperar. Então, por exemplo, não é o fim do mundo, acabou, não tem o que fazer. Tipo, eu vou ter que pagar milhões pros caras. Não, peraí, vamos ver. Então, foi encriptado o banco de dados? Mano, backup. Toda empresa que se preze aí, até fundo de quintal, já trabalhei em empresa de fundo de quintal, que os caras prezavam muito o backup deles. Inclusive, no caso da Renner, boatos, né? Uns falaram que os backups também foram criptografados. Outros falaram que não, o backup estava em cloud, por isso que conseguiram restaurar em 2 dias aí, até foi um tempo recorde, bem legal, inclusive. Então, boatos dos boatos e tal. Então, se você vai tenha backup, mas assim, tenha separado o backup. Não bota no mesmo lugar, não bota na mesma rede, segrega, né? Foi o plano do Mr. Robot lá, que os caras derrubam a empresa, derrubam o backup e os papéis ainda. E os papéis, cara. O cara não tem backup nenhum. Cara, falar de backup... E nesse caso específico, qual era a motivação? Era dinheiro? Não, ele queria destruir política. A empresa. Era política, ele queria destruir a empresa, só isso. Ele queria apagar os dados. E se a gente parar pra pensar, a imagem da empresa hoje vale mais do que muito dinheiro que ela pode pagar pra restaurar. Dependendo da empresa, isso é verdade. Sim. Invasão numa Apple aí, numa Microsoft. Cara, o caso mais legal, entre aspas, né, de ransomware que eu vi, foi de um cara que trabalhava com fotografia de casamento. Eventos, né, casamento, formatura, tal. O cara pegou um ransomware, acabou. Todos os clientes dele que ele não tinha entregue ainda, né, as fotos de casamento, as fotos de formatura, tal, foi criptografado, o cara não tinha backup. E assim, mano, perdeu, ninguém vai casar de novo, não vai ter formatura de novo, festa de novo, não vai ter. Acabou. Então assim, o cara praticamente fechou a empresa, ele não tinha backup, não pagou o resgate, fechou a empresa, reabriu de novo. Deve ter tomado um processo bonito ainda. Tomou um monte de processo. Ele era bem renomado, tinha bastante grana e tal, assim. O que ele pagou de processo, o que fez acordo, aquela coisa toda, ele fechou a empresa e abriu outra. Literalmente, acabou. E igual o Marco falou, dependendo da empresa, porque nesse caso, por exemplo, o JBS, a Renner, eles produzem, né? Eles têm material. Agora imagine a Apple, que tudo digital. Digital, e o serviço e tudo mais. Então, se ela cai num caso desse, acabou, mano. Quem que vai confiar mais? É isso que eles vendem, né? Não, o nosso sistema aqui é fechado, é protegido, é o mais seguro. Exatamente. Inclusive, tem várias polêmicas aí com o FBI, com não sei o que os caras pedem um backdoor, alguma coisa, os caras, não tem. Mas tem, né? Tem, sempre tem, cara. Mas tem, só não vou te dar, mas tem. Força um pouquinho mais a barra que eu penso. Não, bacana. Então, se a empresa ela tem o feijão com arroz ali, tem a base dela, se preocupa com backup, se ela tem tudo documentado,
Ela Tem se uma recupera parada- fácil, então. Sim, tem uma parada que dita isso. Plano de continuidade de negócio. Tenha um plano de continuidade. Obviamente, dependendo da empresa, isso é muito grande, muito abrangente. Mas é literalmente disaster recovery. Esse plano, inclusive, contempla o que a gente tá passando agora. Mano, todos os funcionários estão doentes, como é o caso da pandemia. E aí? O que você faz? Você vai ter pessoas de backup, sua operação mínima vai continuar. Como é que é? Ninguém pensou num plano desse. Que alguém pensou num plano desse. Assim Mano, como era das torres gêmeas, que o cara tinha backup mano, na torre B, é eu isso. tava com isso na cabeça, era isso que eu ia falar. Era, A cara, partir dali, inclusive, muitas normas mudaram. Então, por exemplo, hoje você tem que ter um backup a pelo menos 10 km, 5 km da sua empresa, do seu site oficial. Justamente para não ter um caso desse. Enchente, desastre natural ou próprio ataque terrorista. Literalmente para você garantir a continuidade de negócio. Então, as empresas têm que ter um plano de continuidade, por menor que seja, cara. Tem que ter. Porque isso vai contemplar backup. Quais sistemas você precisa fazer backup? Você vai fazer backup de tudo. Quais sistemas, quais dados são críticos para você? Qual operação tem que estar mantida, não pode parar de jeito nenhum? Uma coisa é o seu e-commerce estar no ar, outra coisa é o sistema de pagamento, outra coisa é o seu cadastro de funcionário. Caguei pro seu cadastro de funcionário. Outra coisa é o seu e-commerce, dados dos seus clientes, o cartão de crédito. Então, você tem coisas críticas ali. Então, até o custo disso, porque você tem um plano, você tem o seu site funcionando, pra você ter um segundo, né? Der merda, esse segundo assume, é praticamente o dobro do custo. Praticamente. Mas você não vai ter tudo, 100% dos seus sistemas. É parte dele, o que é mais crítico ou não. Então, tem um plano de continuidade de negócio, que tem várias normas que tem isso, vários frameworks que ajudam nisso. COBIT ITIL fala disso já, de governança e tal. Além da própria ISO e entre outros. Cara, seguir um ali, de acordo com o seu negócio, com a sua empresa, você já vai estar coberto. Vai estar mais ou menos coberto, entendeu? Tem casos que você não vai conseguir. E aí você tem que ter a prevenção, como é o exemplo do motorista. O motorista não tem backup, você morreu. Por isso você tem airbag, freio, cinto de segurança. Os carros agora estão mais inteligentes, né? Enxerga o obstáculo e já reduz automaticamente. Sensor de fadiga, se você tá dormindo. Então, coisas para prevenir. Porque não tem backup. Deu merda. Né? Dependendo do que acontece ali. Então, no mundo cibernético, né? Vamos falar assim, é a mesma coisa. Tem cenários, cara, o backup tá caro, não vou conseguir fazer. Tá bom, então você tem que prevenir a todo custo, ou da melhor forma possível, que não dê merda, porque se der merda, você tá fudido. Aí envolve monitoramento, log, ter um SOC, né, um Security Operational Center, que olha do ponto de vista de segurança para toda a sua operação, aí sim é toda a sua operação, ou as partes mais críticas, né? Porque se você não sabe o que tá acontecendo no seu ambiente, cara, você se fudeu, você já tá fudido aí. Você não sabe o que tá acontecendo. Então, quando você for atacado, de novo, você não vai saber o que tá acontecendo. Reagir, ter o menor impacto, conter um incidente, como é o caso do Jefferson que gravou com a gente, que trabalha com resposta a incidentes, depois que deu merda, né? Mas ter um SOC, ter um log, ter um monitoramento para refazer os steps que foram feitos pelo atacante ou pelo malware, quer que seja, é fundamental para você saber como aconteceu aquilo, como se recuperar e como evitar que aconteça de novo, principalmente. Porque você não quer recuperar de uma dor. Você faz igual o Cássio lá, restaura o backup e os caras invadem de novo. O que aconteceu na minha empresa? Eu restaurei e deu de novo. Imagina a Renner, cara, acabou de voltar, puta, Renner de novo. Os caras falam, porra, mano, a credibilidade vai mais pro chão ainda. Então, o Marcos falou, dando a imagem à empresa acaba sendo muito grande. Então, são N preocupações e eu vejo legal isso, porque eu vejo como chave pra tudo isso acontecer aquela palavra mágica que a gente sempre fala. Fala aí, Marcos, qual é a palavra mágica do podcast? Cultura! Vou mudar o nome do podcast para Cultura Podcast. Cultura. Não, mas a cultura dentro das empresas tem que ser mudada, tem que ser pensada em segurança. Porque assim, não, a segurança, por que eu falei da cultura agora? Sim. Porque a segurança ela não pode ser deixada na mão do time de segurança, ou deixada na mão do desenvolvedor, ou culpar o cara de governança que não fez, o cara de infra que não fez. Não dá, cara. Desde o usuário, da área de negócio que pediu o software, até o cara que sobe, faz o deploy, testa, monitora. É todo mundo envolvido nisso. Tem que olhar pra segurança. Inclusive, essa junção de segurança com desenvolvimento, ela começou a mudar, né? Então tá começando a aparecer outros papéis e outros processos. Que tá ganhando bastante força aí é o Security Champion aí, que é o cara que vai... Ele nem é o desenvolvedor e nem é o cara de segurança. Ele é o cara que tá fazendo essa junção, que tá pensando em tudo. A própria cultura DevSecOps é isso, né? Você juntar as áreas, trazer essa responsabilidade de segurança para todo mundo, que é o que falam pro desenvolvedor, por exemplo, ou pro desenvolvedor não, mas pro cara que trabalha numa empresa lá. Cara, você tem que ter atitude de dono. Então, se você pensa como dono da empresa, você vai olhar para aquilo com mais criticidade, você vai olhar para aquilo com mais carinho. Se você ter atitude de segurança,
Você vai olhar para aquilo que você faz pensando em segurança. Logo, vai estar mais protegido. São mais pessoas pensando em proteção. Não só o Tony Stark, mas todos os Vingadores, entendeu? Eles deixam de ser Vingadores para ser os precavidos. Em vez de Avengers, os seus Prevengers. Ai, Cara, essa cena é sensacional. Porque a mensagem que ela passa é isso. Tony Stark tá ali falando, ó, capitão de merda. Eu quis prevenir, vocês não quiseram, não foi? Então se fode aí, deu merda agora, o que é que eu faço? É isso, cara. Afinal, a gente é os Vingadores, não os Prevengers. Mas, cara, a mensagem é essa. É muito foda, muito foda. Ai, caceta, velho. Top, cara, top. E assim, pegando esse gancho ainda, né? Você tem eu falei das normas, né? ISO não sei das quantas, normativas PCI, como é o caso de algumas empresas, os próprios frameworks aí de governança, próprias Marco Civil, LGPD também ajuda a gente a fazer algumas coisas. Então você tem ferramentas para fazer isso. Elas vão te guiar processualmente. E aí você vai aplicar tecnologia, processo, junto com quem? Pessoas, para fazer tudo isso acontecer. Então, eu acho que o foco hoje, o foco pesado assim no Brasil, em geral, tinha que ser eu não digo conscientização não, porque todo mundo é consciente dos problemas e dos riscos. Consciente você sabe do risco de ser assaltado, você sabe, você não é trouxa. Mas você você abre mão daquilo por N fatores. Então, acho que a educação tinha que ser um investimento maior, sabe? Das empresas. Não sei se chega a isso. Você tem esse senso no mundo real, né? No mundo físico, para várias coisas. Mas agora, o digital é um mundo novo, né? Totalmente novo. Então, mas para empresas que são digitais, eu quis dizer isso, para empresas que são digitais, né? Nesse sentido, todo mundo ali dentro sabe dos riscos. Então, será? Porra! Mas acho que não, hein, cara? Todo mundo de todo mundo. Não só a área de TI. Uma empresa digital, um banco digital, por exemplo. Um banco digital tem várias áreas. Todo mundo lá tem conhecimento de... O marketing, por exemplo, RH, não sei se será que não? Visão. De um banco digital? Não. Acho que seria legal trazer alguém de um banco digital para responder isso. E outra... Tô otimista. Otimista. O banco digital, qualquer outra empresa startup, digital, né, que nasceu de startup, que o coração delas, o core delas, já é pensando em tecnologia. Eles já têm um movimento diferente. Mas quantas empresas são desse tipo e quantas são do outro tipo? Sim. Então, boa divergência. Acho que falta muito, é um passo muito grande para chegar a esse nível. E acho que seria educação simples, igual você falou, pegar a galera e dar um banho de tecnologia assim, entre aspas, né? Mostrar o que pode e o que não pode. Acho que até Desculpa. Não, até nesse cenário que eu coloquei, se for verdade, né, do meu ponto de vista, as empresas são menores, a quantidade, né, bem menos quantidade. Então, tá muito mais desprotegido do que protegido, que é o que você colocou aí, ressaltando. Então, o problema ainda é grande. Por isso que eu falei, quis pontuar no sentido de educar todo mundo, tem que ser o primeiro passo ali. Mano, seguinte, um banho de loja, né, em todo mundo sobre segurança cibernética, phishing, tal. Agora sim, tá todo mundo sabendo dos riscos, das ameaças, tal. Agora sim, o time de segurança vai criar as proteções, o time de desenvolvimento vai programar defensivamente, o cara lá, blá, blá, blá. Mas esse primeiro banho, esse primeiro choque, assim, tem que ser em todo mundo, tem que ser um bagulho geral, sabe? Porque aí sim é aquela sementinha, né, plantada em todo mundo, e aí todo mundo começa a pensar desse jeito. Sim. Faz uma analogia aí com a casa. Você tá na família, tá a família inteira e você é o cara que coloca 2 fatores em tudo e de repente, quando você vai ver o seu irmão, seu pai, sua mãe, deixa a porta aberta, escancarada lá, o portão aberto e você tá pensando em 2 fatores, você é o cara de segurança. Mas não adianta você sozinho ali, tá? É isso. E o pior, depois não adianta nem eu cobrar deles ou eles de mim, porque o roubo, né, da casa, por exemplo, vai doer em todo mundo. Todo mundo vai sentir a mesma dor. Puta, roubaram meu PlayStation 5, roubaram meu carro, roubaram não sei o quê. Fudeu. A empresa é a mesma coisa. Por quê? Na empresa, quando dá merda, a culpa é de quem? Alguém vai achar culpado, né? É o TI, é o time de segurança, alguém é culpado. Mas... Nesse caso é segurança, porque o nome dele, tipo... entendeu? Não tá seguro. Aí você vai ver, o cara faz deploy, segurança nem sabe. O cara sobe biblioteca de terceiro com vulnerabilidade, ninguém nem sabe que tá usando. Porque o negócio pediu, porque o dev subiu, exatamente. Então, aí viram Vingadores, né? Segurança, vem aqui que pegamos um ransomware. Mas, na verdade, todo mundo tem que trabalhar como os precavidos. É aquela história que eles estavam brincando, que é a verdade. Então, por isso que o meu slogan é esse, mano. Segurança é responsabilidade de todos. Todo mundo tem que se preocupar com isso. Cada um na sua devida responsabilidade, ali, no seu devido papel.
Mas pensar segurança é uma responsabilidade de todo mundo, cara. É aquela história, o Rodrigo vai dirigir, mas a função da esposa dele para vai devagar, você pôs o cinto, sabe, dá aquele double check, né? Ou ela vai dirigir, ele fala, e aí o cinto? E, vai mais devagar, né? Presta atenção. Coisa do tipo, porque tá todo mundo preocupado. Posso te fazer uma sugestão? Não. Encurta esse slogan aí, ficou muito grande. Segurança é em primeiro lugar, que é responsabilidade do que a basic. Caralho. Desculpa, eu não pus a vírgula, mas segurança é a responsabilidade de todos. Pronto. Tá aí. Obrigado. Agora sim, cabe numa linha. Aí, o slogan é meu, eu ponho onde eu quiser. Cabe numa camisa. Ai, caceta, mano. Olha que interessante, falando besteira disso daí, mas já dá pra usar nesse cenário. Que será que a gente deixa muito complicado essa visão? Será que não teria uma outra forma de transmitir essa informação, esse sentimento para essa cultura ser mais aceita? Tipo, em vez de começar a usar um monte de palavra difícil, usar um monte de coisa, um monte de termo, criar imagenzinha simples, imagenzinha mesmo, igual plaquinha de banheiro, assim, que os caras põem, que tipo, o cara não proibido anotar senhas num papelzinho, por exemplo. Esse tipo de coisa. Tem campanhas de conscientização internamente nas empresas fazem das diversas estratégias. Alerta visual, campanha de phishing falso interno. Então, vamos disparar um phishing falso. Vamos ver quantas pessoas cairiam. Quantos clicaram? Putz, 80% clicou. Vamos pegar esses 80% e fazer uma campanha. Pessoal, cuidado com o phishing, daqui 3 meses faz de novo outra campanha. Manda de novo outro phishing, vê quantos clicam, vê se diminuiu e tal. Então, tem várias formas de fazer isso. Essa que você colocou das plaquinhas, tal, eu já vi empresa com adesivo. O pessoal tinha adesivos no notebooks, tal, de, não pode compartilhar senha, né? Não pode anotar a senha no lugar visível, aquela coisa toda. Então, campanhas de conscientização acontecem aos montes nas empresas, mas não tem algo, até onde eu lembro, não tem algo genérico para todo mundo. Tem que ter uma campanha master para incentivar as empresas. Até porque você tem os público-alvo. Uma coisa é você fazer uma campanha de conscientização de segurança pro time de segurança. Outra pro time de TI, outra pro time, como o Marcos falou, o time de marketing, o time jurídico, o time de, no caso da JBS, né, o pessoal de fábrica, né, o pessoal de chão de fábrica, o cara lá que dirige o caminhão, o cara que emite uma nota fiscal que aperta o botãozinho, o cara que tá num galpão com o NFC, lendo código de barra. Então você tem pessoas diferentes, público-alvo diferente para ensinar de uma forma diferente. Então até a linguagem pode ser, por mais simples que ela seja, ela vai atingir todo mundo. Mas alguns vai ter que ser mais simples ainda. Sabe? Mais lúdico, talvez mais desenho, mais... Não sei. Mas começa do básico. Eu já pensei em fazer teatro. Sabe? Uma pecinha teatral de 5, 10 minutos ali na sala das pessoas. Eu não lembro se eu trabalhei na Serasa um tempo. E tinha umas pecinhas de teatrais de lavagem de dinheiro, de corrupção. O cara vinha assim, vestido de palhaço, ou o cara de terno, e passava olhando nas mesas. Ele, olha, uma senha anotada aqui. Olha, não sei o quê. Aí coisas do tipo, aí o pessoal, puto, sabe? De chamar a atenção da galera mesmo. Então aí o cara fala, e se eu não fosse o palhaço? E se eu não fosse, né, um ator aqui e tal? E se eu fosse um cara, uma roupa de vocês, fingindo que tô procurando alguém e pegar essa senha aqui? Então assim, é real o bagulho, sabe? Isso, trazer o medo abstrato, né, de eu nunca vai acontecer comigo, eu nunca vou ser atacado, pro real, é o que eu vejo mais funcionando. É tanto que numa das empresas que eu trabalhei, né, o Rodrigo conhece, quando eu fazia workshop de segurança, eu falava, olha, imagina a gente pegou lá um minerador de Bitcoin. Imagina um minerador de Bitcoin usando 100% do servidor que faz a pesquisa do e-commerce. Os caras, nossa, né, ia foder tudo. Pois é, aconteceu aqui, e o vetor de ataque foi o seu sistema. O cara... Porque aquele mesmo gerente que não queria botar a aplicação dele na esteira de automatizada de segurança, ele implorava depois para colocar. Porque ele já sabia que teve problema, ele já sabe... É você materializar o risco, entendeu? Materializar o medo, sei lá, não sei como colocar essas palavras, mas isso dá conotação de realidade pro cara, entendeu? Verdade. Na nossa área, né? Mas o cyber é complicado porque ele é abstrato, né? Tipo... Mas a vida real também. Eu achava que eu nunca ia capotar um carro, até capotar. Verdade. Aí quando eu capotei, né, graças a Deus não aconteceu nada, eu dei um flip, né, um backflip com o Civic, que eu parei assim e falei, caralho, capotei. e eu olhei pro meu amigo do lado, tava tudo bem e tal, saí do carro e tipo, mano, é sério, até aquele momento eu era um super sei dirigir, dá tudo certo, nunca vou capotar. Capotei. Então hoje eu dirijo, mano, né, não melhorei 100%, mas eu penso 10 vezes agora antes de fazer algumas coisas. Mas até hoje não capotou outro carro.
Também. Melhorou. 100% Mas porque não de- teve outro carro. Porque eu também vendi o carro também. É uma segurança, é uma segurança. Sejamos No caso- justos. No caso do Eu- motorista lá que o Cássio falou, de melhorando a segurança, colocando airbag, isso aqui, o estado da arte é o que tá chegando agora e não tem motorista, mano. O carro dirige Carro sozinho. autônomo. Sim. E na própria segurança existe a classificação de risco. Uma das. Fugiu a palavra agora. Uma das atividades do risco é evitar o risco. Então você pode evitar, você pode mitigar, você pode transferir o risco. No meu caso de não capotar outro carro, eu evitei o risco, eu não dirigi. Mas eu dirigi moto, por exemplo, mas não capotei a moto. Mas Não, assim, é um não. exemplo. Você não dirigiu moto. Eu pilotei, né? Piloto. Isso. Mas assim, o exemplo é esse, assim, na nossa vida real, a gente também pensa que não vai ser assaltado até você ser, você nunca vai capotar carro até você capotar, você nunca vai acontecer com você até acontecer. No mundo cibernético, o problema é que no mundo cibernético só se preocupa com segurança quem é de segurança. E a gente tem que trazer essa preocupação para outras pessoas. Porque por mais que você não vai capotar carro porque você não dirige, mas você vai andar de Uber, você vai andar com outras pessoas que dirigem. E ajudar elas a dirigir melhor também vai te proteger. Porque você tá naquele carro com aquela pessoa, percebe? Mano, cara, é da hora que você falou desse negócio de ver quando acontece com você. E não é da boca pra fora que você fala, tipo, a gente Não tem é. que trazer. Tem que ser, a galera tem que estar junto, a galera tem que pensar, a galera tem que fazer. Inclusive, se você colocar na ponta do lápis, o custo que você vai ter é muito inferior ao custo de quando você sofreu algum ataque. E às vezes você perdeu 2 segundos a mais pra fazer alguma coisa. Cara, E no caso do ransomware, os custos são muito... Ransomware, se você tiver que pagar o resgate, tá fudido. Ou se você tiver que pagar uma multa de LGPD. cara, eu tinha um jeito de conscientizar o pessoal na empresa que o pessoal deixava a máquina desbloqueada. Era muito bom. Aí botava o papel de parede do Pirocona. Isso, exatamente. Cara, era lindo, É o isso era melhor lindo. jeito de fazer o pessoal Mandava bloquear a e-mail máquina. de churrasco pra todo mundo. E-mail Cara, de já churrasco. mandei e-mail falando que a pessoa assumia que era gay, do churrasco. Tem uma vez que eu achei que ia dar até demissão, que a gente mandou e-mail pra ele xingando o chefe pedindo um bagulho. Cara, a gente conscientizar o cara que tá vulnerável ali, tá aberta a porra da máquina dele. Eu faço o que eu quiser ali. Eu sei que você não queria conscientizar, só queria sacanear mesmo. Ó, Também, lá- também. Aliás, lá no episódio 11, que a gente gravou com a Gabi, ela fala só sobre conscientização. Parte do trabalho dela de controle parental e coisas do tipo. Então, siga o Instagram dela lá depois também, Gabi Mobo. Cara, é muito bom, né? Voltem lá no episódio 11 que a gente falou exatamente disso. A gente Porque vai ter que é mudar a ordem literalmente cronológica desse episódio, porque a gente colocou um monte de referência do que já aconteceu, né? Talvez isso seja um spoiler de que a temporada tá acabando, né? Não sei. Mais ou menos. Mais ou menos. E vai ter uma retrospectiva em breve. Não sei, pode ser. Talvez. O que eu sei é que esse episódio acabou. Já gastamos mais de 1 hora já aqui, cara. Precisamos de piadinha, precisamos acabar, né? O papo tá bom, cara. O papo tá fluindo, tá gostoso. foda. Muita coisa pra falar disso aqui. E a gente nem. Foda-se. Nem exploramos tudo. Nem se protegeu direito. Nem exploramos tudo, daria pra A gente, explorar no episódio. a gente falou de problemas, possíveis Sim. ataques. Como é que você reage na hora? O que acontece ali, alguns cenários, e como se proteger, sim. Políticas, normas, boas práticas, tecnologia, pessoas, processos. A gente falou assim, pô. A gente não trouxe nome de tecnologia, nome de ferramenta, mas... Bota assim, ó. Criptografa tudo você mesmo, você vai estar seguro. Meu Deus do céu. Não, esquece. Fala! É uma forma Separada. é uma forma de segurança depende do que você tem na máquina. Que por exemplo, chaves. Você usa chave para tudo que é lugar, para conectar em todo tipo de site, de serviço. E onde você deixa esse arquivo com suas chaves? Eu já vi vários desenvolvedores com um arquivão gigante, com todos os acessos de produção de tudo aberto. No Notepad. Notepad. O cara ia abrir lá. Eu já vi desenvolvedor, Cara. eu já vi pessoas de clientes, de empresas, de tudo que é lugar. Assim, isso não é exclusividade de empresa sem maturidade ou com maturidade. Não é. Todo mundo faz. Então aí a lição Todo do mundo faz. ransomware Cara, encriptografe seus dados antes que alguém o faça. mas É? é uma coisa que você faz, Rodrigo, que eu acho muito legal, que eu tenho que pegar essa manha, na hora de cadastrar o e-mail em algum site, colocar o seu nome @, tal site pra saber de onde vazou os dados. Isso é muito interessante, cara. Isso daí eu peguei. Foi a dica de um camarada que caiu. Foi o cara que caiu naquele golpe do
Como que é? Sem parar, que eu falei pra você lá. Sim. Ele é loucaço por segurança, caiu no golpe, mas ele Então. faz isso, ele sabe de onde que vem cada serviço. Só que Se ele é você mais louco cadastrar- ainda porque o e-mail, ele sempre cria um e-mail para serviço. Então ele abre o Proton lá, tipo, a Netflix. Ele cria lá, netflix@joãozinho.protonmail.com. Então, se a Netflix vazou da Netflix, ele sabe que é da Netflix. E digo É, mais, de cada conta de e-mail, ele pode, né, fazer um redirect pra conta principal dele, pra não ter que ficar abrindo 500 e-mails. Exatamente. É isso que ele faz. Boa. E se eu não me engano, nem precisa criar um e-mail novo. Se você colocar o e-mail mais, o sinal de mais alguma coisa, ele redireciona, tá? Quase certeza. Por exemplo, o seu e-mail é rodrigo@gmail.com. Ah. Se você colocar rodrigo mais @gmail.com, vai mandar mais 2, mais 3. Tem um negócio assim, tá? Alguém usou, uma vez eu ouvi falar, mas testem aí. Vou caçar. Eu sei vou que testar isso aí. eu sei que tem um ponto também, pelo menos no Gmail. Os pontos ele não conta. Então, se você colocar lá ponto Cássio ou c.ácio, é um e-mail válido, vai chegar na sua caixa. Você pode no usar meu os caso, pontinhos. no meu caso que eu tenho o e-mail Enterprise, né, do Google lá, no Google, como que é? Chique. Google G Suite, lá o G G Suite. Suite. Eu configuro no meu domínio lá na minha companhia para ele capturar qualquer e-mail. Então, se você colocar qualquer coisa meu domínio, eu vou receber o e-mail. Interessante. Mas, enfim. Olha que top de segurança que poderia fazer. Então, assim, Mas isso daí é todo mundo tem Enterprise, né? Não é o caso. nível É que é pra, mas estão falando de empresa, sim, mas pessoal, essa dica aí é uma boa. Sim. top. Não, Fechou, bacana. então vamos lá. Não. Tem que ser episódio, é muito tempo já. Piadinha, faz a Ó, piadinha. tem minha piadinha, cara. Manda a piadinha aí, Marcos. Essa Manda aqui é a piadinha. inédita e eu acho que vocês vão curtir. Boa, vamos lá. O que o Fred Mercury pede quando chega numa lanchonete? Mano, por favor. O que o Fred Mercury pede quando chega Chega. no lanchonete? Beirute. Não. I want refree. Não. Ai, caceta, velho. Não tomar seu santo nome em vão. Não, mas foi boa, bem, não foi boa essa daí. Foi diferenciada. Já Foi diferenciada. tivemos foi boa. melhores. Aí, cadê? Não tem propaganda no meio, não? Hoje não tem. Cadê a propaganda? Faz a propaganda aí, pô. Que propaganda? Recadinho, pessoal? Recadinho. Aula de 2 horas, o Marco aí se tô- preparando com a língua. Então, peraí. E claro, lembrando que você acompanha o DevSecOps Podcast em todas as plataformas digitais. No Amazon Music, Apple Podcasts, Castbox, Deezer, Google Podcasts, iRadio, Geo7, Podcast Addict, Podchaser, Spotify, diretamente no Spreaker e, claro, Também no no YouTube. YouTube. No Eu Raspberry, na televisão, na máquina de lavar. Eu queria deixar Qualquer lugar, cara. funcionar. Aliás, um dos ataques mais curiosos que aconteceram sobre phishing não, spam, era da geladeira, a geladeira spammer. É verdade. É igual a rede da geladeira. Silicon Valley? O malware tava numa geladeira Smart Fridge, e ela tava conectada no Wi-Fi da casa e tal, e ela tava Verdade, arregaçando cara. de mandar spam. Verdade, assim, cara. Se você não foi atacado até hoje, você será agora. Alexa, mostre minha senha. Cancela, Alexa. Não, esquece. Tô de fone. Ó, Não, mas não vocês que tá escutando essa porra com tô. caixa de som aí. Bom, muito Pronto, foi atacado, Cara, tá vendo? Quero fazer um disclaimer aqui, bom. aproveitar. Faça. Mandar um abraço aí pra galera do pagar.me que Nem escuta a gente. fudendo. Nem fudendo, vai mandar abraço Claro, não, porque manda um aqui abraço. pros caras ganhar Não. propaganda tem que pagar aqui. Tipo, podcast tem que Isso. pagar anúncio. Pagar.me, exatamente. Pagar-me pra falar que mandar um abraço pra Isso. vocês. Viu? O Pagar.me aí, que acompanha a gente. Time do Anderson aí, um abraço. Boa. E é isso aí. Então, Anderson, pagar-me pra continuar falando de vocês, tá? Podcast tem custo, tem que aguentar esses dois aqui, então não é Essas fácil não. piadinhas tops Né? aí. Piadinha. Esse é o seu pagamento. É. Você tem uma hora por semana com a nossa presença. Tá vendo? Você tá Porra, falando de mim? Do meu pagamento? O seu pagamento. cara, Então, é ver a gente. o episódio fica por aqui, pessoal. Valeu. não, Você mas. tá ligado, ó. Você tá ligado que o psicólogo pra você ter isso é muito caro, hein, mano?
É verdade. Cara, você ficou uma hora desabafando com a gente sobre segurança. Você Ah, quer mas mais o quê? O cara fica puto, aproveitar- porque não tem segurança, que não sei o que. Vai, desabafa. Ah, Eu fica vou, aqui escutando. eu vou aproveitar esse embalo aí que você falou do pessoal do Pagar-me. Vou fazer propaganda gratuita, porque quem sabe a gente não ganha os brindes desses caras. Ó. Também, Então, manda aí. o pessoal da Caixa Econômica escuta o podcast, o pessoal lá de segurança. Então, quem sabe a gente não ganha uma conta com alguns milhões aberto, né? De repente. Quem sabe o pessoal da Ambev, que escuta o podcast também, lá do pessoal do time da Ambev, lá de Security. Quem sabe a gente não ganha os engradados vitalícios. Não sei, de repente, né? Ó, tem a galera da FIAP também. Galera da FIAP que Galera escuta. da FIAP. Quem sabe a gente não ganha uma bolsa de pós-graduação? Talvez, não sei. Ou uma parceria aqui com o A podcast galera, também. a galera da Unicesumar também escuta o Também. podcast. Tem uma galera do... fugiu o nome daquela empresa, é um nome diferente, cara. Nova Ih, Oito. cara. O pessoal da Nova 8, Nova esse pessoal, se não escuta isso, começa a escutar, senão eu vou quicar geral. Mas como eles vão saber que tem que escutar se eles não escutam? Então, Verdade. Eu falo na daily amanhã. Então, beleza. Mas, cara, legal porque assim, a gente lidar com os clientes, enfim, legal o pessoal de mercado e o Marcos, né, no time de vendas aí, fazendo, né, trabalhando com o pessoal, tem ouvido muito isso, o pessoal escuta e vê a gente falando, ajuda eles também, enfim. Sim. Legal sim, mandar um abraço. Mas é um só, viu? Porque eu não vou fazer propaganda de graça pra ninguém, não. Se fuder, ajuda a gente aqui, ó. Hospedar o podcast é barato, $7 mil por ano a gente paga, então tá tudo certo. Tá? baratinho, pô. Por ano ainda. Ou a gente pode motivá-los com o ransomware, né, Rodrigo? Motivaçãozinha de leve. Melhor motivação que tem. Criar o não, pior que não falar isso não. Aí os caras criam um DevSecOps ransomware e aí a gente tá fudido, já pensou? Não. Não, Vamos criar um em sigilo só entre a gente aí. Um fazer isso não. DevSecOps. DevSecOps, Não. DevSafety, Defacement Scops. Não, deixa o nome off. Chega, esse episódio já tomou mais proporções do que deveria. Já. Foi o maior episódio de toda... Esse episódio aqui saiu grande mesmo. Sabe por quê? Porque eu já dei spoiler, né? Porque talvez estejamos chegando ao fim de mais uma temporada. E o motivo qual que será? Não interessa. Não interessa. O que Falamos interessa é que- depois. O que interessa é que na semana que vem, Tá. o episódio. Qual é o episódio? 35. Teremos aqui um CEO. Então Boa. não perca o próximo episódio. Um CEO de uma das maiores empresas deste Brasil estará Isso. aqui com a gente para falar. Dá um spoiler aí, mano. Não, sei. Todo spoiler. setor, só o Spoiler setorzinho, aí. o setor da empresa. Segurança. Pô. Cibersegurança. Aí sim. CEO de uma empresa de cibersegurança Segurança. estará aqui. Vamos bater um papo com ele sobre como é vender segurança no mercado brasileiro. Inclusive, o produto que o cara trabalha, acho que é o... Tá aí no Top 1 do mercado aí. É, no mercado. Mano, vocês estão parecendo o trailer do Homem-Aranha. Muito spoiler. Tá. Chega. Não, chega. Fechou? Então manda recadinho aí, Marcos. Recadinho final aí, pra galera que tá assistindo o podcast. Na sua plataforma preferida, compartilha aí com seu amiguinho. A gente tá no várias plataformas, como Spotify, Apple, Deezer, YouTube. Então, se você tá só ouvindo, pega aí, compartilhar, ó, 3 pontinhos, compartilhar, copia o link, manda pro amiguinho. No YouTube, tem um botão de like aí embaixo, um botão de comentário, comenta, deixa o like. Compartilha também com alguém, ajuda a gente a manter o conteúdo aí, trazer esse conteúdo bacana, trazer convidados, disseminar a cultura DevSecOps aí. E basicamente é isso. Agradecer a todo mundo aí pelo E o tempo. Slack? Que Slack? É o Discord, Discord. Cabaço. Então, por isso que eu nunca vi Cabaço. ninguém. Discord. Tem o Discord e o Telegram também. Todo vídeo, né, todo episódio, no vídeo do YouTube tá o link do grupo do Discord, onde a gente tá convidando todos os ouvintes e convidados a fazer parte da comunidade DevSecOps. Então já tem muitos convidados lá participando, obviamente não é obrigatório, então alguns não têm tempo de participar, mas é uma comunidade onde tem os convidados do podcast aqui com a gente. Então, cara, galera de mercado, galera com experiência, além de nós três, mas outros ouvintes, né, que estão lá participando. E, troca ideia, bate papo, tira dúvida, enfim. E tem o canal de perguntas e respostas lá. Pode mandar suas perguntas, que a gente não vai Isso. responder, não. A gente deixa alguém da Sim. comunidade lá se virar. E tem o canal do Telegram também, onde o Cássio libera ali, sempre tá saindo episódio, vídeos novos, então vale muito a pena acompanhar. E é silencioso, né? Você não vai perder nada com isso. Tá ali, pingou e apenas venha, né? Isso, só vem. Só vem pra comunidade. Então tá bom. Isso aí. A gente se vê 1º de setembro, então, né? Semana que vem. Semana que vem, 1º de setembro, liberando episódio. Tamo junto. Fechou. Então é isso. Fechou? A gente falou hoje sobre os problemas e como tentar resolvê-los.
né? Como tentar prevenir. Mas na verdade a gente viajou no episódio, falou um monte de coisa. Falou muita coisa, Besteira. cara. E eu vou dizer uma coisa. Eu sou o Rodrigo Balbino. Eu sou o Marcos Santos. Eu sou o Cássio Pereira e esse Caguei no final. Não, mas esse é o episódio 34, gente. É legal, a gente superou a primeira temporada, já passamos pela temporada. Boa. Isso aí. Valeu, Então tá bom, pessoal. até semana que vem, Um abraço, beijos de luz pra todo mundo. Valeu. Termina aqui DevSecOps. DevSecOps. O seu podcast de segurança em tecnologia.